prezados alunos, eu estou entrando em contato com vocês para fazer o gabarito, para apresentar o gabarito da prova presencial 1, que aconteceu no dia 10, com o objetivo de que vocês possam, ao receber as provas, creio eu que vocês vão recebê-las, não sei também se esta é a dinâmica, né? Mas em todo caso, com o objetivo de dar uma satisfação a vocês do resultado de cada questão de acordo com o que proposto na prova. De imediato eu já digo que tem duas questões que foram anuladas, considerando que o arquivo que eu mandei para o Fabrício para a impressão foi um arquivo diferente do que eu tinha como gabarito da prova. Então vocês perceberam, eu acredito que todos os alunos ao fazer a prova perceberam que tinha duas questões que não tinha resposta certa, nenhuma das alternativas era a correta, e considerando esse equívoco que foi meu, falha minha, eu decido então justamente anular estas duas questões e atribuir o ponto delas para cada um de vocês, fazendo com que vocês não se tornem prejudicados em função do meu erro. Mas em todo caso, vamos então passar de forma rapidamente as questões e os resultados de cada questão. Bem, o objetivo então dessa prova foi sistematizar os 4 primeiros módulos, né? Onde eu fiz 11 questões, algumas dissertativas e outras de caráter objetivo. Não considerei difícil as questões, achei fáceis, porém o seu desenvolvimento dependia do interesse, da leitura e da calma na resolução de cada questão. Percebi que alguns alunos fizeram isso com calma, teve todo o desenvolvimento das contas, e outros simplesmente foram chutando ou marcando as opções de acordo com o que entendiam, e muitos, inclusive, naquelas questões em que eu pedi a sintaxe das fórmulas, não sei se não tentaram fazer, se não entenderam a questão ou se não quiseram realmente respondê-la. Mas em todo caso, de modo geral, eu acredito que vocês todos assim tenham ido bem, né? Apesar de ser a nossa primeira avaliação, poderiam ter ido melhor, mas como dá tempo de recuperar ainda, considerando que nós temos uma segunda prova, então eu espero que para esta segunda, que vai ter mais ou menos a mesma dinâmica desta primeira, vocês consigam dar conta, né? E é importante lembrar também que existe uma forma de vocês recuperar esta nota da prova através da avaliação qualitativa. Que avaliação é essa? É o acesso ao Moodle. Então, o que eu percebo? Que muitos de vocês não acessam as videoaulas, não acessam os materiais e vão direto para responder as questões quando é questionário ou para fazer os exercícios quando é arquivo único. Bem, é importante dizer, tudo bem, se vocês acham que não precisam assistir as videoaulas, não tem problema, mas vocês vão ser prejudicados, porque a avaliação qualitativa dos 30 pontos, eu vou considerar todos os acessos às postagens que eu publiquei no Moodle. Se eu publiquei 10 postagens e vocês acessaram 5, vocês vão ter 5 pontos, os outros 5 eu não vou considerar. Então, quer dizer, não estou dizendo que é 1 ponto por acesso, né? Porque são N acessos e N coisas que eu já venho postando, mas eu quero observar que aquele aluno que passar por todos os materiais que foram postados terá uma nota melhor. Então, para quem foi mal na prova, a chance de recuperar é agora. Dá tempo ainda, porque a avaliação qualitativa eu vou fazer no último dia da disciplina. Eu vou esperar todo mundo entregar as atividades, eu não vou ser injusta, porque tem tempo, não defini prazo para acesso, com exceção daquelas
opções em que vocês respondem ao questionário ou mesmo publicam os arquivos, né, como arquivo único, tirando estas exceções, o acesso aos demais links do Moodle podem ser feito a qualquer momento. Então, vocês podem ainda estar acessando para recuperar essa nota, porque é importante dizer, eu vou olhar aluno por aluno, acesso por acesso, para daí sim fazer a constituição da nota 30% qualitativa. Bem, pessoal, fechando esse parêntese, vamos então ao gabarito das questões. Questão 1. No Calc, por default, são abertas quantas folhas de cálculo ou abas por planilha? 3. Eu vou abrir aqui o Calc, um arquivo novo para vocês observarem. Quando eu abro um arquivo novo no Calc, me aparece 3 folhas de cálculo como default. Então, a resposta para a questão número 1 era a letra D, 3. A questão número 2, eu pedi que fosse calculado a coluna F, que estava em destaque. Bom, para a coluna F é o total, mas não é o total médio, é o total de uma soma. Muitos de vocês fizeram o cálculo médio para chegar a esse resultado, mas a grande maioria conseguiu entender e fez o cálculo da soma. Porém, eu pedi que fosse usado operadores, e vocês fizeram com a função soma. Eu considerei igual porque o que importa é que vocês chegaram ao resultado, mas é importante chamar atenção aqui para vocês atentarem para quando a gente faz uma questão, porque às vezes um mínimo detalhe, uma palavrinha que muda, vocês já confundem vocês e leva vocês ao erro, tá? Então, a princípio seria produzir o resultado da coluna F, onde F2, 14, F3, 11, F4, 8, F5, 9, F6, 7, F7, 9. A grande maioria acertou, raro alguns que se confundiram na hora da soma, e muitos esqueceram de fazer a sintaxe da fórmula, que era dizer como que é a sintaxe que aparece para fazer esse cálculo, né? Outros usaram a função que eu considerei, mas muitos deixaram em branco. Então, a princípio, a resposta desta questão era isso. A questão 3 se referia ao cálculo da coluna G, onde se pede média das faltas dos alunos por semana. E aqui, na verdade, era uma questão meio confusa as respostas, porque eu alterei alguns intervalos, mas a resposta certa para esta questão era a resposta B, em que a sintaxe é o sinal de igualdade, a função média e o intervalo B2 até E2. O F eu não considero, apesar de estar selecionado aqui, eu não considero. Por quê? Porque o cálculo médio não é sobre o total das faltas, e sim sobre a soma delas dividido por 5. Então, muitos de vocês erraram por desatenção a esta questão. A questão 4 é uma das que foi anulada, considerando que no arquivo que eu mandei para o Fabrício imprimir, o gabarito estava errado. O gabarito que eu tenho para correção, a alternativa correta é a letra C, em que aparece a célula C8. E na prova de vocês aparecia só até a C7. Então, a questão 4 e a questão 5, que também teve problema, serão anuladas, tá? Então, todos receberão 2 pontos, considerando que estes eram a equivalência dessas duas questões. Já a questão 6, em se tratando de referência absoluta, a função do cifrão serve para fixar a coluna ou linha de uma determinada célula, evitando que sejam alteradas. Então, tem uma função. Para aqueles cuja alternativa marcaram a D, que não é utilizada na referência absoluta, é o contrário, ela é utilizada na referência absoluta e serve para fixar coluna e linha, né? A questão 7, aqui muitos se confundiram porque o arred, a função de arredondamento, nas videoaulas eu mostrei com o número 0, mas aqui eu mudei, eu botei o número 1, significa que o número 1 é para cima, arredondamento para mais, e o 0 é para menos. Então, se eu considerar a média final destes alunos, como está aparecendo aqui,
Veja, o André Felipe, que tem a média 9,2, se é para arredondar para cima, vai ficar 9,3 e não outro número. Então, a opção de resposta desta questão 7 era a letra D. Já a questão 8, eu posso dizer que era uma questão quase que pega ratão, por quê? Sem esta intenção. Porque apesar de estar mostrando a figura, se vocês olharem atentamente, o que eu peço? Que na figura abaixo, a opção mover, copiar planilha, do jeito que está, fará que ação na folha de cálculo janeiro? Vejam, apesar de estar selecionado aqui em azul, mover para o final, muitos colocaram moverá e copiará a folha de cálculo para o final. Mas ela não vai copiar. Por quê? Porque não está selecionada a opção copiar aqui. Se aqui estivesse selecionada, copiaria. Mas como não está, ela é a letra A. Apenas moverá a folha de cálculo para a posição final. Já a questão 9, o que eu pedi? Que vocês escrevessem a sintaxe de 4 funções. A função soma, média, máximo e mínimo. De que intervalo? Não do intervalo que aparece o resultado, e sim do intervalo em que se origina a resposta, ou seja, coluna D, linha 5, coluna D, linha 9. Então, o intervalo é D5, D9, cuja sintaxe são essas: soma, média, máximo e mínimo. Alguns que abreviaram ou escreveram um pouco diferente eu ainda considerei, mas aqueles que erraram o intervalo de forma assim grosseiramente, aí eu não considerei como correta a resposta. A questão 10, eu achei uma questão fácil, porém, necessitava de uma certa atenção e entendimento do que funciona a função C. Vejam, o que eu pedi aqui? Para olhar a sintaxe da função e aplicar a resposta para a coluna observação. Se f de 5, quem é? É o cálculo médio. For maior ou igual a 9,5, se for verdadeiro, aprova, se for falso, reprova. E aí vocês tinham que comparar. João Rita, a média é 9,2. É maior que 9,5? Não, então ele está reprovado. Martinho Leal, também não, reprovado. Rosa Lobato, também não, reprovado. Maria Silva e o Pedro Costa, sim, é maior, estão aprovados. Claro que se vocês pensarem assim, mas uma média de aprovação é 7, mas é importante dizer que eu criei um cenário fictício aqui, e a resposta era para o que estava sendo pedido. E muitos erraram porque se confundiram com o sinal aqui de maior ou menor, talvez se atrapalharam ou não entenderam a lógica da função C. Mas a princípio a resposta é reprovado, 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 aprovado, aprovado. Mas muitos acertaram esta questão. Já a última questão, que eu considerei a questão mais complexa, por quê? Porque se vocês não assistiram às videoaulas, vocês não resolveriam essa questão. Porque eu pedi a sintaxe, né? A sintaxe das colunas, onde eu considero respectivamente as funções lógica ou para a situação, lógica C para o resultado e estatística conte C para o número de infrações. E aí, raríssimos os que acertaram. Os que tentaram fazer, mesmo que errado, eu considerei, mas aqueles que nem tentaram pensar como seria esta resposta, eu confesso que eu não considerei, eu considerei como errada. Bom, pessoal, a princípio a prova, apesar de ter sido um pouco extensa, eu não vi ela como uma prova muito complexa, embora 1 ou 2 alunos tivessem escrito que as questões talvez estivessem confusas ou pouco compreensíveis. Mas eu considero uma prova fácil. Se vocês assistiram às videoaulas, fizeram os exercícios, não tinham porquê de irem mal nessa prova. Mas volto a falar, querem recuperar a nota da prova, acessem o ambiente. Do contrário, nós temos o exame no final, se vocês não conseguirem chegar à média 7. Num próximo momento, eu vou entrar falando do nosso penúltimo módulo, que é o módulo 7, onde nós vamos estar discutindo sobre listas pendentes. Até uma próxima videoaula.